Olá pessoal, eu sou David Stefantins e este aqui é o meu canal Imaginando. Antes de mais nada, se você não é inscrito, se inscreve aí, dá o seu like se você gostar do vídeo e também comenta o que você achou do que vai ver por aqui. Eu também peço para vocês me seguirem nas minhas redes sociais aqui, tanto no TikTok como no Instagram, vocês podem me encontrar e estarei deixando o arroba aqui, então vocês dão uma olhadinha lá depois e começam a me seguir lá, tá bom? E o vídeo de hoje vai ser sobre algumas leituras que eu realizei, das quais foram meio que decepcionantes para mim. Antes disso, eu vou deixar uma coisa bem clara aqui, tá pessoal? Essa é a minha opinião, essa é a minha experiência que eu tive com esses livros. Se você já leu algum desses que eu estarei mostrando aqui, e se você gostou dele, que ótimo, eu sinto inveja de você, porque comigo não foi assim. A experiência com essas leituras não foram tão legais, das quais se alguém vier me perguntar, eu estaria falando isso que eu vou falar agora pra vocês. E o primeiro livro da lista é Águas Profundas, do autor F.T. Lukens. Esse livro aqui vai contar a história aí de um príncipe do qual Thaler, que é o nome do nosso protagonista aqui, irá se aventurar com seu irmão ali, tá conhecendo ali terrenos do reino, e nisso tudo eles estarão ali viajando num barco, investigando essas áreas do mar misteriosas, das quais muitas pessoas não se atrevem a ir para eles. O problema é que o Tyler, ele tem um segredo do qual só ele e a família dele sabe, ele deixa isso bem oculto, que é ele contém magia, ele tem a capacidade de criar magia ali. E isso faz com que ele seja um tabu no meio desse universo aqui, já porque esse lado mágico do mundo foi meio que entrou em extinção, onde bruxas foram condenadas e tudo isso que existe na fantasia foi meio que se sumiu durante os passados tempos. Durante essa navegação, eles irão encontrar um navio abandonado, do qual ele está meio em destroços. E ali, a eles entrarem nesse navio, encontrará o garoto algemado, que é o Atlan. Após isso, eles vão salvar o Atlan e depois daí por diante, esses dois garotos irão se aproximar um do outro e sentimentos começarão a rolar. Sendo que o Atlan também é outro que guarda mistérios. E a partir daí, eles irão começar a se mostrar mais quem são eles de verdade um para o outro. O que aconteceu com esse livro? Eu não sei. Eu amei a ideia de que aqui ia ter um casalzinho gay e aonde existiria num universo de magia. Então eu fiquei muito animado quando eu descobri isso desse livro. Então já fui para comprar ele, até porque a capa dele é linda. Foi um dos motivos também que me interessou a comprar esse livro. Mas quando a história começou a desenrolar, eu não gostei. Sim, infelizmente eu não gostei desse livro. Eu não sei o que foi, mas eu acredito que os personagens eles são meio que rasos e as coisas não tanto assim exploradas. Eu acreditava que tinha partes aqui da história dos quais o autor poderia ter expandido mais, poderia ter explicado mais algumas outras coisas, que ficou muito a desejar. Também os personagens nem todos são muito carismáticos. Inclusive, a história é meio chatinha, ela é meio enrolona. E só vem começar a acontecer alguma coisa de verdade com magia aqui, é ali no final do livro. Mas mesmo assim você tem que passar por várias páginas para chegar até esse ponto, é frustrante. Outro livro que também me decepcionou na sua leitura foi A Rebelde do Deserto. Gente, esse livro, ele vai contar a história ali de uma garota que ela vive ali numa vilinha bem pequena, que eu acho que é a Vila da Poeira, da qual ela tá tentando fugir do seu terrível futuro que está para acontecer, que é ter que se casar com seu tio, do qual já tem outras mulheres. Ela não tem ninguém por ela, sua mãe acabou morrendo e seu pai é um Djinns, que é um tipo de criaturas meio que mágica, dos quais eles acabam se envolvendo com humanos, e esses seus filhos nascem com capacidades mágicas, assim como esses Djinns. A partir daí, a protagonista desse livro, a Mani, ela meio que ela vai se envolver num campeonato ali, se disfarçada de garoto, para poder ganhar grana e poder sair dessa vila e ir para a capital. E nisso ela vai acabar encontrando outro cara, do qual ela vai ter problemas com ele. E esse cara, ele é meio um foragido da lei, que ele está sendo caçado. E após isso, a Mani vai meio que ajudar ele. Mas embora ela ajude ele, ela não gostou muito da ideia. E a partir daí eles vão começar a fugir dessa vila. Vão passar por vários momentos, por os perigos que existem no deserto. E aqui também tem uma pegada meio político, e eu amo política em livro de fantasia, mas esse livro, ele também não entregou tudo assim como eu estava aguardando. O que acontece é que no final desse livro, ele é muito, muito bom. Antes disso, a história é bem lenta, não acontece também quase nada, e eu fiquei muito entediado. Também achava a protagonista às vezes muito chata, e o par romântico dela também não era uma coisa boa, eu não achei que eles tiveram química. Enfim das contas, lá no final, como eu falei, a história muda completamente e fica muito bom. Tem uma batalha final ali que, meu Deus do céu, quando a Amani começa a usar os poderes dela, é incrível, é incrível. Ela é meio uma Gaara, quem assiste Naruto vai entender a referência. Então, o que aconteceu? Ele é um livro curto e eu disse, e é uma trilogia. Eu falei, não, eu vou ler, eu vou dar uma chance mais pra esse livro, pra essa trilogia. E aí eu comprei o segundo livro, né, que eu já li, e assim,
completamente diferente daqui. A história do começo ao fim é muito bom. Aquele livro é incrível. Depois eu vou falar dele aqui em algum outro vídeo e vocês vão saber do que eu estou querendo falar. Outro livro que me decepcionou também, felizmente, foi Minha Versão de Você. Eu não sabia que esse livro era tão queridinho assim por muitas pessoas. Uma surpresa pra mim. Eu não criei muita expectativa nele, né? Mas eu achava, o tema pareceu agradável para mim, então eu busquei ler ele. Ele vai contar a história do Tyner, do qual vai se mudar para uma cidadezinha pequenininha, aonde lá ele irá ter que voltar pro armário, já que ele é bissexual e a cidade é meio que religiosa e tem a mente bem fechada para esses tipos de coisa. Embora o Tyner seja bissexual e ele não conte isso para a sociedade, seus pais sabem disso e eles são super de boa com isso. Inclusive, uma das tias do Tyner, ela é lésbica, se eu não me engano. E a partir daí, quando o Tyner tá nessa cidade, tudo vai mudar depois que ele se inscrever numa aula ali que é de narrativa, de escrever livros. E tem um garoto que vai estar sendo o guia deles para ajudar ele, já que esse garoto, que é o Sebastian, ele tem um best-seller e assim, ele é muito padrãozinho, vamos dizer assim, um tipo de garoto bem comportadinho. Inclusive, o pai dele é um dos líderes religiosos que tem aqui dentro e isso vai começar a se tornar um problema para ele, já que o Tyrion vai começar a se apaixonar por o Sebastian. O Sebastian sabe que dentro dele ele guarda algo também, ele tem segredos do qual é sua sexualidade, mas ele não se permite viver isso já por conta dessa imagem que acabaram criando pra ele e adotaram, que ele é um garoto perfeitinho, que não faz nada de errado. Então ele anda muito em linha, principalmente por conta do seu pai, que é um líder religioso. E a partir daí, quando eles começarão a se envolver, Tyrion e Sebastian irão começar a se apaixonar, e isso será um grande problema, já que eles não vão poder assumir esse relacionamento socialmente falando, né, publicamente. Quando eu vi essa sinopse, eu achava que eu ia amar esse livro, mas não foi assim que aconteceu. Quando eu comecei a ler o livro, eu não me importei com nenhum dos personagens. Sério, nenhum dos personagens me agradou. Nenhum. E isso foi triste por conta que eu não larguei o livro, eu fui com ele até o fim, com esperança que ele tivesse algum momento ali que ia mudar a história, mas gente, não. É sempre a mesma linha. Eu achei muito parado e eu não curti. Outro livro que foi uma grande decepção pra mim, infelizmente, por conta que eu estava querendo ler algo do tipo e eu achava que esse livro ia me dar. E eu estou falando de A Maldição do Mar. Como eu falei, eu tava querendo ler um livro ali que tivesse cidadezinha pequenininha, tivesse bruxas e mortes e maldições e mistério. E esse livro ele vende a história desse jeito, né? Já que ele conta aqui a história das três irmãs Swan, qual elas no passado foram mortas afogadas por questão de serem julgadas como bruxas. E naquele tempo as pessoas tinham uma mente bem tapada, né? Como se hoje em dia não fosse, né? Mas enfim. E aqui essa história, depois que essas três mulheres são mortas, elas antes disso jogam uma maldição que sempre iriam voltar no verão e iriam começar a pintar o terror matando homens da cidade. E assim é feito todo ano que chega no verão. Elas voltam, elas acabam meio que encarnando em garotas, das quais seduzem os meninos e matam eles afogados. No meio disso tudo, temos aí a protagonista, que é a Penny, da qual ela perdeu seu pai misteriosamente, até hoje ninguém sabe sobre ele. E ela, como outros adolescentes, não gosta muito da cidade, muitos dos pais já pretendem fugir dali, enquanto isso a Penny fica enterrada nesse lugar. E as coisas sempre se repetem. Até que em um desses verão, a cidade acaba se tornando um meio turístico por conta dessa lenda. E no meio desses turistas vai ter o Bo, um cara que vai chegar com boa pinta, do qual é galã, bonito, e chama a atenção muito das garotas, principalmente da Bo. E a partir daí eles irão começar a se desenrolar sua história. E o Bo meio que não acredita na história que existe aqui, ele diz que são motivos diferentes que está por ali. A partir disso eles irão começar a viver um grande mistério e também romance. O que acontece desse livro? Ele só tem romance. Eu não vi todo esse mistério, não vi a magia que eu queria, eu não vi as bruxas. Sinceramente, eu não gostei da ideia das bruxas virem como incorporando nas garotas. Eu preferia que fosse algo mais fantasmagórico, ou então elas viessem como um zumbi ou algo do tipo. O mistério que tem dentro da história é saber quem é garotas que está com uma das irmãs Swans tomando posse do corpo de uma das garotas da cidade. E assim, gente, é isso, sabe? Eu acho que a autora, ela meio que deixou de lado o mistério, deixou meio de lado as bruxas e só apostou no amor que existe na história de romance que tem aqui dentro. E não era isso que eu tava buscando, né? Então foi uma decepção muito grande, bem chatinha, na verdade, porque tem um pouquinho de clichê, mas o livro é todo clichê, é todo romancezinho, sabe? Não. O que acontece de diferente nesse livro é seu final, porque assim, eu não vejo ninguém falando por aí que tem um plot twist nessa história.
Eu nunca vi. Eu vejo as pessoas falando dele, que gosta ou que não gosta, mas que esse plot twist eu nunca tinha me deparado com isso. Então eu fui pego de surpresa. O plot twist da história é muito bom. É muito bom. Sinceramente, é muito bom. Isso não dá pra negar. Foi algo que eu não tinha notado. Acho que eu não sei se alguém chegou a notar isso, porque é uma loucura. É uma loucura o final dessa história. Mas assim, ele completamente foi uma decepção. E por fim, mas não menos importante, esse livro dá um pouquinho de dor no coração por conta que eu queria que ele fosse muito bom. É de uma série que eu gosto, eu gosto do universo, eu gosto da mitologia. E eu tô falando de O Herói Perdido. Sim, gente, esse livro aqui foi uma decepção pra mim, infelizmente. Eu fico muito triste, eu não tenho orgulho de estar falando isso, mas eu tenho que ser sincero, eu gosto de ser sincero com minhas leitoras sobre o que eu acho delas. E o que acontece? Esse livro aqui, ele é do universo de Percy Jackson, né? Eu acredito que todo mundo conhece. Onde vai contar a história, eu acho que depois de um ano que se finalizou a série principal, né? Ali do Percy Jackson. Aqui vai contar a história do Jason, que está consciente, está dentro do ônibus, viajando ali com outros garotos da idade dele. Ele não lembra de nada, ele só sabe o que é o nome dele. Ele não sabe o que ele está fazendo ali, ele não sabe qual foi o seu passado. Ele só apenas acorda ali nesse ônibus e não lembra de nada. A partir daí ele vai começar a encontrar coisas mitológicas, né? A mitologia grega que existe aqui nesse universo. Onde junto com ele vai estar com o Léo e a Piper, que são outros dois personagens mais próximos ali, o Jason. Então eles irão começar a se aventurar e vão começar a descobrir que eles são semideuses. Vai ter vários mistérios aqui dentro dessa história, eles vão passar por vários momentos de perigo. Aqui também aparecem os personagens ali dos 5 livros, né, de Percy Jackson. E nós também fica sabendo que o Jackson, ele sumiu, ninguém sabe onde ele tá. E tá tendo todo um rolê aí bem complicado na história do acampamento. E assim, foi decepcionante, como eu falei. A única coisa que eu gosto desse livro é o Léo. Eu amaria que o Léo fosse o protagonista dessa história. Na verdade, eu queria que o Léo fosse protagonista da série todinha, né? Que é os Heróis do Olimpo, que inclusive eu já li o volume 2 com a esperança que viesse a mudar. O livro é O Filho de Netuno. Esse livro também foi uma decepção pra mim. Esse foi mais decepcionante do que esse, até porque aqui pelo menos tinha um Léo pra me agradar, me dar migalhas pra eu ficar feliz durante a leitura. E aqui nós não temos o Léo tanto assim, por conta que esse livro aqui vai ser um outro rolê. Estarão num acampamento ali romano. É outra parada, sabe? Sendo que vai ter um momento também que os personagens irão meio que se encontrar. Mas esses dois livros foi bem triste, tá? A leitura deles foram chatinha. Mas eu tô com a esperança que mude, né? Então eu... eu, como fã e muito esperançoso, acabei comprando o terceiro livro, que é A Marca de Atena. Eu tô com a esperança que aqui a coisa mude, porque tá difícil. Eu tô dando chance pra essa série, tá, gente? Eu já tô no terceiro livro e eles são grandes, ó. Não é pouca página, mas tá complicado. Eu espero que aqui mude muito, até porque eu tenho uma maior curiosidade de ler ali o quarto livro, que eu acho que é A Casa de Hades. Acho que é esse o nome, não tô lembrado. Muita gente falou muito bem dele. Ele teve muitas notas positivas. Então eu tenho muita curiosidade de ler esse livro, né? E tá aí pra ver se vai mudar a história. Enquanto isso, eu tô tendo só decepção, né? Infelizmente. Bom, o vídeo de hoje foi esse. Como eu falei, essa é a minha opinião, a minha experiência com esses livros. Espero que a de vocês tenha sido melhor do que a minha, mas essa foi a minha verdade que eu tenho com esses livros, né? Eu tava esperando algo, mas infelizmente não me entregou aquilo que eu tava aguardando. Ou então me surpreenderam, só foi um pouco de tudo, ou então muito repetitivo. Mas infelizmente, né, nós temos disso. Nem toda leitura vai ser boa e isso é algo normal, infelizmente. Bom, esse foi o vídeo. Eu peço novamente para vocês deixar o like se vocês gostaram desse vídeo. Então comenta aí para mim também o que vocês acharam desses livros, se vocês já chegaram a ler eles. Quantas estrelas vocês deram para a leitura de vocês, para essa experiência que vocês tiveram quando estavam lendo esses livros, que pra mim foram decepcionantes. Não se esqueçam de ativar o sininho, tá? Compartilhe esse vídeo com seus amigos ali, sua família, seu cachorro, gato, papagaio, tá? Me ajudem aí, tô começando agora, eu acho que eu já falei isso várias vezes, mas enfim. E também que vocês não se esqueçam de me seguir nas redes sociais, como Instagram e TikTok. Eu crio outros conteúdos literários lá, e é onde também eu faço stories, é onde eu estou mais, digamos que quase ao vivo. Estou falando ali de alguma leitura que eu estou fazendo no momento, então não deixa de me seguir no Instagram e também no TikTok, tá, gente? Bom, o vídeo foi esse, espero que tenham gostado, então até mais. Tchau, tchau.